abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus, meus irmãos. Foi na cruz, né? A nossa vitória é a cruz de Cristo. Ele suportou a cruz por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Graças a Deus. Vamos ainda louvar o Senhor, irmãos, com o hino 299. 299 da nossa harpa cristã. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. 299. Há um canto novo. Graças a Deus. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou
portas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, o sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome central, enches o contrito de prazer celestial. Graças a Deus, Ele nos enche de prazer celestial. Ainda mais, irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus revelada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lista, combati o combate de amor, e coroa tereis em justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos nesse instante para abrir as suas Bíblias comigo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16.
nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus que nos concedeu a graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Diz aqui: a visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura de Pitonisa. Muito bem, diz assim o verso 9: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E estava seguindo Paulo, e a nós clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos seus magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que não se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele, graças a Deus. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. Agora, Senhor, nós iremos por uns instantes, por uns minutos, Senhor, que nos restam, falar da Tua palavra. Ó, que o Teu Espírito Santo tome o nosso sentido, tome a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus querido e santo, use as nossas vidas, Senhor.
Mais uma vez eu te peço, me dê graça, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor revelou no meu coração. E dai sensibilidade aos ouvidos dos irmãos para que eles possam, Senhor, entender aquilo que eu pregar nesta noite. Pai querido, Deus Santo, abençoe as nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus querido, que esta palavra produza fruto nos corações dos ouvintes, Senhor, em nossos corações, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Pai, isso eu te peço, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui alguns minutos para comentar da palavra de Deus. Eu espero, irmãos, ser fiel à santa palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é digna de toda aceitação, em que Jesus Cristo enviou o seu Filho ao mundo para salvar, do qual eu sou o principal, assim disse Paulo. E todos nós sabemos disso, que todos nós carecemos dessa salvação. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é a história. Paulo na sua segunda viagem missionária. A ideia de Paulo, o plano de Paulo, irmãos, era ir na Ásia. Era ir para a Ásia, ali em Éfeso e outras cidades ali vizinhas, mas a Bíblia diz que por 2 vezes eles tentaram subir para a Ásia e não conseguiram. Até que Paulo aqui, nesse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele tem essa visão, em que um varão aparece para ele e diz, varão, e diz a ele, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo se dirige a Filipos. Filipos, irmãos, foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Uma das igrejas, irmãos. A igreja começou ali, sabemos que esse trabalho começou na casa de uma mulher piedosa, por nome de Lídia. E esse trabalho prosperou muito. E a igreja de Filipos foi uma das igrejas que mais ajudou no ministério de Paulo, que mais contribuiu para o ministério de Paulo. Então nós contamos aqui a história de uma mulher que adivinhava, né? Esta mulher, esta moça, essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, e isso trazia muito lucro na época para os seus senhores. E Paulo ali, juntamente com os seus auxiliares, pregando a palavra de Deus naquela cidade, e o trabalho de Deus crescendo ali. E todo dia quando eles passavam, ela dizia, estes que vão aí, que anunciam o caminho da salvação, são grandes homens de Deus. Até que um dia, né, irmãos, Lucas relatando aqui, ele diz que Paulo turbou-se com aquilo, e em nome de Jesus ele expulsou aquele espírito de adivinhação, e isso trouxe um alvoroço muito grande na cidade, né? O lucro deles ali, eles ganhavam muito dinheiro com aquilo, e eles levaram Paulo e Silas até a autoridade. E nós sabemos da história, os irmãos conhecem muito bem, que eles foram julgados, foram açoitados, amarrados pés e mãos e lançados numa prisão. E a Bíblia vai dizer que por perto da meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Mas Paulo ia acordando o carcereiro, aqui no verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então a Bíblia diz que no momento que eles louvaram a Deus, irmãos, Deus começa a virar o cativeiro dele ali, Deus começa a cumprir o propósito que ele tinha naquele lugar ali, que era de salvar aquelas famílias, que o nome dele fosse glorificado. Estava começando o evangelho, entrando na Europa com grande força, porque o plano de Deus, irmãos, porque nós vamos ver aqui, o nosso tema é esse, Cristo veio para salvar todos, Cristo veio para salvar aquilo que estava perdido. Então Cristo estava dando seguimento nesse plano dele, e é por isso que os seus servos agora estavam sendo um instrumento para que o propósito dele fosse efetuado na vida daquela cidade, daquela província, e também
que chegasse até nós hoje o Evangelho. Eu quero começar aqui, irmãos. Jesus Cristo salva. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar. A Bíblia diz em João capítulo 3,16, porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graças seja dada ao nome do Senhor Jesus. Este texto sagrado, irmãos, eu quero meditar com os irmãos hoje, no versículo 30. Vai ser o tema da nossa mensagem. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a resposta de paz e a tua casa. Jesus Cristo salva, porque a sua especialidade é salvar. Ele é o Salvador por excelência. Ele salva o mais vil pecador. Jesus Cristo salva os indigentes, os rejeitados da sociedade. Jesus Cristo salva do monturo os miseráveis. Jesus Cristo salva os marginais, as prostitutas, os viciados, os imorais, os descrentes, os ateus, os perversos, os ímpios, os incrédulos e todos os demais pecadores. A graça de Jesus é maior do que todos os nossos pecados. Não há pecado que supere a grandeza da graça de Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Cristo salva e ama a todos os pecadores. Então, irmãos, todas as vezes que nós dizemos Cristo, irmãos, é a solução de Deus. Jesus Cristo é a solução de Deus para um mundo sem Deus. A solução nós vemos hoje, irmãos. O mundo inteiro clama por uma solução, não é? Por esse novo coronavírus. Se dissermos até nós mesmos que somos cristãos, que servimos a Deus, se nós dissermos que não estamos orando por uma solução, para que alguém invente uma vacina ou um remédio que combata esse vírus, estamos sendo hipócritas, porque todos nós, ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ver um parente seu ficar doente, um ente querido. Quantas pessoas que já enterraram, que já sofreram percas. Então o mundo inteiro nesse instante clama por uma solução, pede, ora, cada um na sua crença ora, pede a Deus que haja uma solução, que alguém encontre uma solução. E Cristo é a solução. Não somente para o coronavírus, mas Cristo é a solução, irmãos, para o pecado. Entre os maiores males que o pecado trouxe ao mundo, o maior deles é a separação entre o homem e Deus, porque o pecado causa divisão. O pecado ofende a santidade de Deus, o pecado separa o homem de Deus. Não há nada que possa separar o homem de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus, e Cristo é essa solução. Ele é a nossa religião. Ele nos liga novamente com Deus. Então nós temos paz com Deus. Muita gente não entende. Se Jesus Cristo veio a este mundo, por que ainda há tanta guerra? Irmãos, quando Jesus Cristo veio aqui neste mundo, Ele não veio para acabar com as guerras. Ele não veio para decretar a paz no mundo, não. A paz que Cristo veio trazer a este mundo é a paz entre Deus e o homem. Esta é a paz que Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é esta paz que nós temos. Nós ficamos doentes? Ficamos. Nós ficamos desempregados? Ficamos. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 35, ele diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, é por isso, irmãos, é essa solução que Ele trouxe. É essa salvação que Ele trouxe. Muito bem, meus irmãos, eu quero ainda meditar com os irmãos. Salvação, o que é salvar? Jesus Cristo salva. Paulo dizendo aqui
dizendo para o carcereiro, para ele crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Parece tão simples, né? Parece tão simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E eu vendo, irmãos, o significado de salvar. Salvar é um verbo transitivo. Significa tirar, livrar do perigo ou da ruína, pôr a salvo, salvar a vida de um náufrago, conservar, guardar, poupar, defender, preservar, salvar uma parte da herança. Tudo isso Cristo faz. Só Ele tem este poder. Só Ele é que pode fazer tudo isso pelo homem. O homem distanciado de Deus. Ainda mais nós, considerados gentios, né? Longe de Deus, separados da comunidade de Israel. Mas Cristo, pela tua graça, nos trouxe essa salvação. Nos colocou a salvo. Nos tirou, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, que Ele nos resgatou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Isso é salvação, a salvação que Cristo nos traz. Ele nos salva, Ele nos torna justos diante de Deus. Através dEle, por Ele, nós somos aceitos diante de Cristo. A salvação em Cristo nas Escrituras. Vamos meditar um pouco. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo. João capítulo 4. Jesus Cristo salva porque Ele é o Salvador do mundo. Uma passagem muito conhecida no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, no verso 42, diz assim: os irmãos que estiverem com as suas Bíblias aí em casa, acompanhem comigo, para que nós possamos se atualizar da palavra de Deus. Esta palavra é muito conhecida, irmãos, mas é para a nossa fé, nesses dias que nós estamos vivendo de tanta comunicação, mas é bom que nós tenhamos firme em nossa mente que nós servimos ao Salvador do mundo. A única salvação é Cristo. E diziam a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele pode salvar o mundo inteiro, irmãos. É por isso ele morreu ali na cruz de braços abertos. A morte de Jesus Cristo salva todos aqueles que foram antes dele, antes da morte dele, desde Abel até nos dias de Cristo. E agora já se passaram 2020 anos e essa morte, esse sacrifício continua valendo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Automaticamente todo aquele que aceitar Jesus será salvo. Ele diz na sua palavra: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Esta é a salvação. A única porta de escape que nós temos, irmãos, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, e nós temos aqui, quando Jesus, conversando com a samaritana, e ela indagando ele sobre o lugar da adoração, uma mulher cheia de informação, igual no dia de hoje, irmãos, é tanta informação, e ela dizia a ele: olha, por que você está conversando comigo? O judeu não conversa com o samaritano, ainda mais sendo uma mulher. E ela foi enchendo Jesus de por quê disso, por que daquilo, onde é o lugar da adoração. E Jesus, não respondendo a pergunta dela, mas ele disse algo muito interessante. Ele disse: ô mulher, se tu soubesses quem eu sou, tu me pediria água e eu te daria a água da vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a água da vida, Ele é a porta da salvação. Ele é o escape, irmãos. Ele é a solução para a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graça seja dada ao nome do Senhor. Vamos correr, irmãos, para nós ganharmos tempo.
Jesus Cristo salva, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 8:11. Eu não vou ler, depois os irmãos lêem em casa para a gente ganhar tempo. Jesus Cristo salva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, irmãos, como eu já disse, Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para apontar nossas falhas, Jesus não veio para apontar os nossos pecados, não, Ele veio para nos salvar, irmãos. Que gratidão, que amor, como entender um amor desse, irmão? Como entender o apóstolo João escrevendo o Evangelho? Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como explicar essa tal maneira, irmãos? Nós éramos dignos de morte, nós éramos dignos de condenação, não havia nada que nós pudéssemos fazer, irmãos, que satisfazesse a santidade de Deus. A santidade de Deus foi ofendida, irmãos. O pecado ofendeu a santidade de Deus. O homem preferiu dar mais ouvido para o diabo do que para Deus. Quando Deus disse não, o diabo disse sim. E o homem preferiu, o casal santo que Deus colocou ali, preferiu ouvir mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Como ministro da palavra de Deus, nesses dias que se precede a volta de Jesus Cristo, dias de uma informatização muito acelerada, de um consumismo desenfreado, somos bombardeados de informação pelas redes sociais, pela internet, pelos jornais, pela mídia. E hoje, nos dias de hoje, eu quero perguntar para você, a quem você tem dado ouvido? Quem tem sido o seu conselheiro? Quem tem sido aquele que você tem passado mais tempo ouvindo? Aonde você tem gastado o seu tempo? Para quem você tem dado prioridade? Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando, irmãos, de um casal que a Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, Deus vinha falar com eles. E mesmo assim Deus disse não, e o diabo disse sim. E eles atenderam o sim do diabo. E isso, irmãos, causou uma divisão, porque Deus é luz o tempo todo. E a partir do momento em que entrou o pecado na humanidade, o pecado trouxe treva. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz, por acaso pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Mas graças a Deus que Ele nos enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a luz do mundo. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós devemos glorificar mais o nome de Jesus Cristo. Devemos lembrar mais deste Cristo. Devemos adorar mais este Cristo. Devemos cada dia mais nos desfazer das nossas vontades e fazer a vontade desse Cristo. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Jesus Cristo salva, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus Cristo salva, porque Ele mesmo disse a Zaqueu, hoje mesmo veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Percebe-se, irmãos, que na palavra de Deus, Jesus Cristo sempre frisava isso. Eu não vim para os bons. Eu não vim porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Aleluia! Não foi pelas nossas obras, irmãos. Às vezes, eu fico lendo essas histórias, lendo esta palavra e meditando. O que será, como será que era, Paulo? Hoje nós estamos aqui, eu nunca vi Jesus, mas espero um dia vê-lo. O apóstolo Paulo diz que hoje o que vemos dele é como uma imagem embaçada de um espelho, mas naquele dia nós o veremos, assim como ele é, nós o veremos.
Eu imagino como que era para estes homens que andavam com Jesus. Oh, aleluia, o seu jeito humilde de conversar, o seu jeito amigo de conversar, tocava os corações que escutavam as palavras doces que saíam da boca de Jesus. Como que aquelas palavras transformavam o mais vil pecador. Como que aquelas palavras, a salvação veio do judeu, irmãos, mas a salvação ultrapassou as barreiras e alcançou os corações. De tanto que o centurião de Cafarnaum chegou e disse: mestre, o meu servo está morrendo. E Jesus disse: não, eu vou até a tua casa e o salvarei. E ele disse: não, mestre, não. Eu creio que o centurião ali estava ouvindo a pregação, assim como eu estou pregando a vocês nessa noite. Talvez o centurião chegou e ficou ali ouvindo, talvez até conferindo, né? Ele sendo um centurião, ele zelava pelo conforto de Roma, pela segurança de Roma, ele zelava naquele tempo. Talvez ele estava ali até cuidando da segurança, mas de repente, aleluia, aquela voz mansa e suave começou a falar aos corações que ali escutavam, aquele jeito amigo de conversar, e aquele centurião ali mantendo a sua postura de um soldado, mas aquela palavra ultrapassou aquela armadura de aço, de cobre, eu não sei do que era, mas ultrapassou a carne e chegou até no coração dele, e logo ele lembrou do servo que ele amava, e ele se aproxima do mestre com todo o respeito e dirige uma palavra, e Jesus disse para ele: não, eu vou até a sua casa. E ele disse: não, mestre, não, diz apenas uma palavra e o meu servo ficará são. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou com a fé daquele homem e disse: olha, nem mesmo em toda Israel eu encontrei tanta fé. E agora Jesus está na casa de Zaqueu, e eu fico olhando a educação que aquele homem tinha. Ele era humilde, irmão, sendo o dono do mundo, mas talvez ele pediu licença para entrar. Me deixa entrar na sua casa. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto Ele aqui neste lugar, irmãos. E hoje Ele está dizendo a palavra de Deus. Ela é atual, ela é viva. Ele é o dono do mundo, mas hoje Ele te diz: me deixa entrar na sua casa. Zaqueu falou: mestre, quando eu cheguei aqui, eu pedi licença para entrar, e a irmã Simone falou assim: não, a casa é sua. Oh, aleluia, a gente se sente amado com isso. E eu, na minha imaginação, na minha mente, eu imagino Jesus com toda a sua educação, porque Ele é educado, irmãos, o Espírito Santo é educado. Esse negócio de pessoas que diz que Jesus mora no coração, mas é aquela pessoa sem educação, aquela pessoa sem modos, irmãos, eu tenho dúvida, porque Jesus, o Espírito Santo, Ele é educado, Ele é manso. Aleluia! Ele veio a este mundo como um cordeiro manso. E eu creio que ele disse: Zaqueu, me deixa entrar. Dá licença, Zaqueu, eu estou entrando na sua casa. Ele disse: mestre, a casa é sua. Aleluia. Aleluia. E hoje Ele manda te dizer: me deixa entrar na sua casa. Oh, aleluia. Às 19h52, Ele te diz nesse dia de quinta-feira, nessa noite de quinta-feira, Ele te diz: me deixa entrar na sua casa. Aleluia, aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu começo a imaginar como que era ouvir a palavra de Jesus pessoalmente, como tocava nos corações, aquele jeito humilde de se expressar, aquele jeito amigo, tocava os corações de todos aqueles que escutavam as suas palavras, porque a palavra de Jesus, irmãos, é a palavra do próprio Deus.
E a Bíblia diz que a palavra de Deus faz tremer o deserto de Cádiz. A palavra de Deus é que faz da cria as corças. A palavra de Deus estremece os montes. A palavra de Deus, irmãos, é aquela que disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esta palavra muda os corações. Essa palavra salva. Talvez ele assentado ali na mesa. E Zaqueu disse: olha, aleluia. Se acaso eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicado. E Jesus, olhando, disse: hoje eu digo que veio salvação nesta casa. Porque o Filho de Deus veio salvar e encontrar aquele que estava perdido. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Vamos correr, meus irmãos. Nosso tempo já está terminando. Jesus Cristo salva porque em Romanos 5,10 Paulo afirma: seremos salvos pela sua vida. Porque em Romanos 10,9, nós não vamos ler agora, depois os irmãos leem em casa, irmãos, para a gente ganhar tempo. Romanos 10,9, a Bíblia afirma: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. Jesus Cristo salva, porque em 1 Timóteo 15, Paulo escreve: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Jesus Cristo salva, porque em Hebreus 5, 8 e 9, o escritor sagrado afirma: ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo salva, porque em 1 Pedro 3,15 está escrito que temos por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, porque em Apocalipse 7,10 Jesus escreve: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Depois os irmãos leem em casa esses versículos, irmãos, e pregue esta palavra, pregue a salvação. Não tenha vergonha de falar de Cristo. Jesus Cristo diz que todo aquele que confessar o nome dele aqui diante dos homens, ele o confessará diante dos anjos do Senhor. Pregue esta palavra. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. A solução para este mundo, irmãos, se chama Jesus, porque Ele é que pode nos salvar dos nossos pecados. Nós vemos todos os dias morrendo pessoas se aprofundando na agonia. Irmãos, eu digo que tudo isso vai passar. Esse vírus vai passar. Mas as consequências, irmãos, vão ficar. E a igreja é a cura, irmãos. A igreja tem a cura para curar as sequelas que vão ficar no mundo depois de tudo isso. Você é a solução. Você tem solução. A solução mora dentro de você. Abra sua boca e diga uma palavra. Abra a sua boca e o Espírito Santo te dará palavras. Eu digo, irmãos, que nesses últimos dias, irmãos, que se precede a volta de Cristo, as almas serão salvas não por grandes congressos, não por pregadores eloquentes. Claro, isso é válido, é. Paulo manda que nós sejamos pregadores que manuseiem bem a sua palavra. Mas eu digo, irmãos, que as almas nesses últimos dias serão alcançadas no corpo a corpo, Paulinho. É você aproveitar as oportunidades que Deus te dá dentro do ônibus. Fala de Cristo para as pessoas. No seu trabalho, na faculdade. Às vezes você não sabe porque Deus te colocou naquele lugar. Deus tem um propósito nisso, irmãos. É que o nome dele seja glorificado. Nós vemos aqui Paulo sofreu tanto. Paulo tentou ir para a Ásia e não conseguiu. 2 vezes Paulo tentou. Por quê, irmãos? Porque aqui tinha um homem que tinha desejo de se matar dentro do seu coração.
crescia dentro dele esse desejo, porque ninguém se mata de uma hora por outra, não. Ninguém pega uma espada e vai, não, irmãos. O que será que já se passava no coração desse homem, só Deus sabia. Mas Cristo já estava mandando a solução. Oh, aleluia, irmãos. Quantas pessoas aí que está dentro de um quarto escuro, se cortando, querendo se mutilar, pessoas achando como esse carcereiro pensava que a única solução para ele era tirar a sua vida. Mas a solução está chegando. A solução é você, meu irmão, meu amigo, que está me assistindo aqui. Você tem essa incumbência de pregar esta salvação, pregar que Jesus cura, pregar que Jesus salva e liberta. Que Deus abençoe o seu coração. E eu quero te dirigir com uma palavra nesta noite, irmão. A solução não é ficar dentro desse quarto trancado, isolado do mundo, não. A solução para a sua vida, para a sua família, é crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar esta mensagem nesta noite louvando ao Senhor junto com os irmãos com o hino 545. Logo após nós estaremos dando os avisos, irmãos, fazendo a oração e terminando o trabalho. Louve ao Senhor juntamente comigo, irmãos. É noite de louvarmos ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele é que salva, só Ele é que liberta. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com o Pai está. Louve ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, em que a morte enfrentarei. Não há mais medo, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Você que se alegra com isso, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos
Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te guarde, irmãos. E que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Nós já vamos para os agradecimentos, irmãos. Gratos a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Para mim é uma honra muito grande, né, irmãos? Amém? Muito obrigado. Estar aqui, embora a responsabilidade seja muito grande, né, irmãos? Mas é um privilégio falar desse Jesus. Fomos fortemente abençoados esses dias pela palavra que foi ministrada pelo nosso pastor José Lacerda, o homem de Deus. E hoje, com toda a humildade, eu quero agradecer a ele por esta porta aberta, agradecê-lo pela confiança e agradecer aos irmãos pela paciência de nos ouvir. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te faça prosperar em tudo. Amém? E que Deus conceda, irmãos, a graça que brevemente nós estaremos ali cultuando todos juntos. Essa é a nossa oração. Ou então, se ele vier buscar a igreja, o nosso desejo é que ele se lembre de cada um de nós e que o Espírito Santo chame o nosso nome e nós encontraremos o Senhor nos ares. Amém? Essa é a nossa esperança. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam essa live. Você que não pôde acompanhar a live toda, às vezes é ocupado, assistiu um pedaço. Que Deus te abençoe. Você que vai assistir depois, Deus te abençoe de toda maneira. Também, irmãos, nós temos aqui alguns... Eu quero também, não se esquecendo, agradecer a minha esposa, minha filha, que ficou lá em casa orando por mim. Agradecer a minha sogra, ela sempre fala que eu esqueço dela, né? É difícil, né? A gente agradece todo mundo e não agradece a sogra. Deus abençoe, irmã Lio, meu sogro Beto, a toda a minha família, a minha mãe também, que sempre está orando por mim, a todos os irmãos, a toda a minha família. Quero mandar um abraço também para o meu companheiro presbítero Jonas, que está aniversariando hoje. Hoje tem bolo lá, irmãos. Irmãos que quiser ir lá, ele mora ali no Jardim São Paulo, eu acho que tem festa lá, eu estou desconfiando. Não tenho certeza não, mas estou desconfiando. Os irmãos, dá um pulo lá. Peço aos irmãos que orem por nós, que orem pelo presbítero Jonas, esse homem de Deus que Deus tem levantado para nos ajudar ali, né? Um grande companheiro, que Deus abençoe a sua família grandemente. Também, irmãos, tem um pedido de oração aqui para o evangelista Milton, que vai passar por uma cirurgia no joelho amanhã. Peço aos irmãos que orem por ele, irmãos. Também, amém, eu acho que são só esses, para o Renner, é isso? Para o Renner, e oração também para Doroteia. Vamos orar, irmãos? Quero convidar o presbítero Paulo para dirigir a Deus com essa oração. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, nosso que Deus estás e nos nosso céus, Pai. nós te louvamos, Deus, Deus por esse querido, momento Deus tão bendito. especial que passamos aqui. Agradecemos ao Senhor por tudo. Louvamos a Ti, Deus, por Pedimos esta ao palavra Senhor gloriosa, que maravilhosa. o Senhor, ó Deus Sabemos, querido, Deus, que nos o Senhor conceda está, graça, sim, Pai. Jesus Cristo, batendo Sim, ó na Deus, porta nós dos te corações, louvamos, Pai. Senhor E o Jesus. Senhor estará Oh, salvando Deus de nesses glória, dias, o Deus de Senhor estará, bondade. Deus, trabalhando em Nós te corações. louvamos, Senhor. Meu Pai, agora Nós te abençoe o Jonas, que agradecemos. está aniversariando. Sim, ó Deus querido e presbítero santo. Jonas. Abençoe a vida, Senhor, do teu servo, o Renner, da Doroteia, do evangelista Milton, Senhor. Oh, Senhor, tome as mãos dos médicos, Senhor. Que essa cirurgia, Senhor, possa ser uma bênção, ó Pai. Deus glorioso, Deus santo. Abençoe a cada um, Senhor. Deus de graça, Deus de poder. Nós te louvamos, Senhor. Oh, Jesus querido, nós te louvamos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós já vamos terminar. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a vitória em nome de Jesus. Nós estaremos dando a bênção apostólica. Peço aos irmãos que estiverem em casa que faça assim com as suas mãos. Curva a sua cabeça.
que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor o Cristo e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a sua amada igreja. Com ela permaneça não somente agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Graças a Deus.